Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler Mateus capítulo 24, verso 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amado Criador, te agradecemos por podermos viver nesse tempo. Estamos certos que cada um manifesta no tempo, na era certa. E estamos aqui agradecidos por isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos sentar-nos. As partes e a plenitude da palavra. Muito bem. Nós reconhecemos que em cada época, Deus teve um profeta e cada profeta, ele manifestava a escritura daquele dia, a parte da palavra que lhe cabia naquele tempo. Era uma porção da palavra. Por isso, não diz a lei, sois deuses. Então a palavra chamava os profetas de deuses, porque a cada profeta vinha a palavra. Isso tem que ser bem estabelecido, irmãos, que a palavra não vem ao sacerdote. A palavra vem ao profeta. Isso é a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. A palavra vem ao profeta. Agora, todos os demais, o sacerdote, que é o pastor, o evangelista, o apóstolo, o mestre, eles têm que ouvir aquilo que o profeta pregou, porque a palavra veio a ele. A questão de Deus ter matado aqueles pregadores no tempo de Moisés era porque eles não reconheceram que a palavra tinha vindo ao profeta Moisés. E eles chegaram a dizer na Bíblia: todos nós somos santos, o povo é santo. Por que somente a Moisés tem que se ouvir? Então Deus chegou ao ponto de falar para eles: eu vou mostrar para vocês quem eu escolhi. E ele mostrou, provou quem ele tinha escolhido. Aqueles homens morreram. Suas congregações podiam ser inocentes. Morreram com eles. Como as congregações dos luteranos, dos wesleyanos, dos pentecostais, são
Tudo gente inocente, mas morre com eles. A congregação dos da primeira e segunda etapa são tudo inocentes, mas morre com eles. Não adianta achar ruim, morre com eles. O povo não é mau. Mal são os ministros, são os pastores, os obreiros, os evangelistas, os mestres, os apóstolos, porque eles não conseguem reconhecer que a palavra veio ao profeta. E cada profeta era uma porção da palavra. E se Deus julgou aqueles que no tempo de Moisés não creram em Moisés, que Moisés era uma porção da palavra, pensa bem, quando todas as porções da palavra se reuniram no Senhor Jesus Cristo. Dignos de maior condenação são aqueles que viveram no tempo de Jesus Cristo e não reconheceram a plenitude. Jesus não era apenas um profeta. Jesus era o profeta Deus. A diferença, sim, todos os profetas foram uma parte. Reunindo todas as partes, deu Cristo. A plenitude da palavra. Então, pode passar o céu e a terra, disse Jesus, mas as minhas palavras não hão de passar. Por quê? Porque as palavras dele é ele. E ele se manifestou. Ele foi uma escritura viva em carne. Ele foi a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Agora Moisés foi a lei. Moisés foi o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele era Moisés. Era uma porção. Isaías foi outra porção. Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, até chegar em Malaquias. Cada um foi uma porção. Mas você reúne todas estas porções e formou Deus encarnado. Ali estava Deus. Muito bem, vamos ler alguma coisa da mensagem, porque não vai ficar somente nas minhas palavras. Mas as minhas palavras podem falhar, mas as de Deus não falham. Ela não passa e não falha. Você pode confiar nelas. Nas palavras de Deus, você pode confiar. Leu a Bíblia, é do jeito que está escrito. Se diz que foram as mãos sobre os enfermos e eles ficaram curados, pode descansar. Colocou a mão, ele é curado. Você diz, mas não fui curado na hora. Ele não disse quando. Ele disse, será curado. Agora, se você tiver uma fé mais especial, então você vai em Isaías 53. Pelas suas pisaduras fostes sarados. Está lá atrás. Não vai ser mais. Já foi. Sarado. Isso é para quem tem fé para isso. Tem gente que tem fé para ser curado na hora. Tem gente que tem fé para daqui a um ano. Então, se Deus quiser, eu vou ficar bom. Vou melhorando, até ficar bom. Tem gente que tem fé assim. Agora, tem gente que tem fé como Isaías pregou. Pelas suas pisaduras foste sarado. Ele já encara a doença, dizendo, olha, eu não tenho doença. Eu já fui sarado. Pelas pisaduras de Jesus, há 2000 anos atrás, o profeta Isaías, há 700, 800 anos antes das pisaduras, diz que já tinha sido sarado, porque Moisés escreveu, eu sou o Senhor que te sara. A coisa estava lá atrás mesmo. Estava lá. Mas se você não descobre para reunir todas estas partículas e formar a plenitude, então não vai bem. Você pode ver
assim é a igreja. Cada era teve sua porção da palavra para ser cumprida. 40, suas infalíveis palavras de promessa. Finalzinho. Então, aqui, vamos aprendendo, cada era teve a sua porção da palavra para ser cumprida. A era da igreja relapsa, que é relaxada, não é hoje. Foi a era de Éfeso. Então você não adianta querer pegar e querer cumprir aquela palavra hoje. Ela já foi cumprida. Ela já cumpriu, porque aquela era a porção da palavra para a era de Éfeso. É ali que estava o crente relapso. Aquele crente relaxado. Estava lá na primeira era. Mas quando você chega na última era, aqui em Laodiceia, você encontra outra qualidade, outras características dentro da era, na qual a palavra mostra que tem também porções da palavra nesse tempo cumprindo. Então, essa era de Laodiceia, a porção da palavra que lhe cabe, de um lado, você tem que vê-la cumprindo no negativo e no positivo. O negativo, você vai ver que ela está nua, cega, infeliz e não sabe. Mas no positivo, você vai notar que Deus mandou um anjo a si mesmo para falar com ela. E que esse anjo está sendo usado, a boca dele é a boca de Deus. Vinde e comprai vestiduras brancas para te vestires, para que não apareça a vergonha da tua nudez. Você está nua, Laodiceia. Mas venha e compre. De quem? Do Papa? Não. Da Assembleia? Não. Do luterano? Do wesleyano? Também não. De todos os pentecostais? Também não. Da primeira e segunda etapa? Também não. Venha e compra de mim, Cristo. Agora, quem é que estava falando isso? Deus tinha que usar uma boca. Deus tinha um profeta na terra. Apocalipse 10 era Deus encarnado outra vez. Sabemos disso? Não resta dúvida. É só você ler o Desvelar de Deus. Irmão Brana não pregou a mensagem do Desvelar de Deus para mostrar para você e para mim que Deus estava desvelado em Cristo. Todos nós sabemos. Porque ali estava a palavra encarnada, então era o desvelar de Deus, o Deus eterno, que ninguém viu, olhava em Jesus e via Deus. Mas o desvelar de Deus era para mostrar para nós que Deus estava outra vez desvelando-se em carne humana. O Deus que era carne tornou a coluna de fogo em espírito novamente. E aí eu tenho que entrar em coisa que é para o final, né? Eu tenho que falar agora. E ele tem que reunir todas as partículas das eras para formar Deus encarnado outra vez nos dias da voz do sétimo anjo, nos dias idênticos aos dias de Noé e de Ló, que são os dias do Filho do Homem, aquele mesmo Cristo, Filho do Homem, que estava na Galileia, lá no leste, era o mesmo Filho do Homem, Cristo, que estava aqui no oeste, só num corpo diferente. Porque ele não podia vir naquele corpo mais. Ele não podia. Cristo não podia vir aqui na era gentílica, com as mãos de cravos, ele não podia vir. Ele, aquele corpo, ele voltou ao original. Ele diz, vou para o Pai. Então ele voltou à condição de espírito para estar na igreja. Ele provou que voltou para o Pai porque 50 dias após a ressurreição, ele estava outra vez na forma, na mesma condição que ele esteve antes da encarnação em Jesus Cristo. Ele provou. Quando cumpriu Pentecostes, o que caiu na igreja não foi Jesus carne. Foi Jesus Espírito, foi o mesmo que estava vivendo antes
da crucificação, antes do aparecimento físico de Deus na terra. Ele tinha voltado ao Pai. Provou que ele voltou ao Pai, quer dizer, voltar à condição de origem. E ele voltou à condição de origem, a coluna de fogo, e depois ele apareceu para Saulo no caminho de Damasco, e Saulo diz: quem é Senhor? E irmão Brando diz: um judeu não chama Senhor qualquer coisa. Tem que ser Deus para ele chamar de Senhor. E aquela coluna de fogo identificou e que já tinha voltado para o Pai, que ele diz: eu sou Jesus, a quem persegues. Eu sou Jesus. Bom, eu sou Jesus, agora a coluna de fogo? Sim. O mesmo que eu era lá no princípio, quando saí do Pai como Logos. Estou aqui novamente para manifestar a vocês, como Espírito na igreja, coluna de fogo, partiu assim mesmo, Deus repartiu aquelas fagulhas e entrou na igreja no dia de Pentecostes. Isso provou que ele tinha voltado para o Pai. Você está guardando isso? Qual a prova de que Cristo voltou para o Pai? É que ele apareceu em coluna de fogo no dia de Pentecostes, e que ele apareceu para Saulo no caminho de Damasco em Atos 9. Ele apareceu uma coluna de fogo. Isso provou que ele tinha voltado ao original, voltou ao Pai, voltou ao original e estava na igreja. Mas ele prometeu que durante o período de 7 eras da igreja, ele caminharia no meio das eras da igreja, como a semente no meio da fruta, ele caminharia 7 eras da igreja, mas que na 7ª e última era, ele voltaria a tomar o Logos, o qual ele converteu de Logos a carne e converteu de carne a Logos. Ele prometeu que depois que terminasse as eras da igreja, na última era, ele converteria de Logos, outra vez, a carne e seria um profeta. Isso dá vontade de correr. Fazer como certos irmãos. Agora, se você entender isso, eu tenho uma coisa que o irmão Brando diz: isso não pode ser o homem. Tem que ser Jesus Cristo. A mesma coisa é aqui na era da noiva, da esposa de Cristo. Tem coisa que nós falamos que não é nós. Isso não pode ser o homem. É Cristo. Mas você vê como isso combina, isso é Bíblia. Ele é Logos e veio a ser carne. De carne ele diz: vou voltar para o Pai. Voltou a Logos. Veio na igreja primitiva como Logos, fogo, coluna de fogo. Apareceu para Saulo no caminho de Damasco, coluna de fogo. Mas ele prometeu em São Lucas 17, 26 a 30, eu estarei na terra outra vez como filho do homem. Então ele converteu de Logos, Espírito, coluna de fogo, a carne outra vez. Quando ele fez isso, reunindo todas as porções das eras, ele reuniu tudo. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. Eu diz aqui, já dá para formar Deus encarnado. Dá para formar a plenitude das eras, a plenitude dos gentios. Deus veio. E quando foi a plenitude dos judeus, Deus veio. Era Cristo. Na plenitude dos gentios, Deus veio, era Brana. Mas se você não tiver luz dentro das Escrituras, dentro da mensagem, você nunca vai ver isso. Você vai tomar o William Branham como um homem simples, natural e não um profeta. E ele era muito mais do que profeta. Ser João Batista ganhou meia dúzia, veio na terra para preparar meia dúzia para receber a Cristo. Ele era muito mais do que profeta e João Batista não revelou nada, ele só veio e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus diz: vocês querem saber dele? Ele é um profeta, muito mais que profeta.
Entre os nascidos de mulher não há um como João, mas o menor no reino do céu é maior do que ele. Esse menor no reino do céu era Cristo. É o que era maior. Mas Jesus não falou, eu sou maior que ele. Foi João que chegou e falou, tem um no vosso meio, do qual eu não sou digno de abaixando e desatar as suas alparcas. Ele é maior do que eu. Amém. Aleluia. Então, quando você chega a esse ponto final, e começando as eras, lá com Paulo, terminando aqui com William Branham, não ficou só nas eras. Irmãos, como eu quero que vocês cheguem ao ponto de entender que até a pregação das eras, 70 semanas, Senhores deste tempo, até aquelas pregações, as 10 virgens que o irmão Branham pregou, e tudo foi antes de 63. E todas essas pregações estavam formando o corpo ainda, o corpo completo, a plenitude completa. Era exatamente 63 a 65, veio o corpo e a cabeça completo da igreja. Tem que se entender isso. Assim como as eras formaram, ajuntou porções das eras para formar um profeta no último dia, que é a manifestação do Filho do Homem, é Cristo na terra, outra vez no homem. Foi o que aconteceu. O que eu vejo nas mensagens do irmão Branham, você pode tomar as mais inferiores mensagens do irmão Branham. Todas elas servem. Todas elas servem. Você toma todas as mensagens para formar o corpo. Quando chega em 63, ali já é cabeça. E você chega em Laodiceia, é pescoço. Você chega na revelação dos selos, é cabeça. A cabeça não é William Branham, a cabeça é Cristo outra vez no homem. E é onde William Branham diz, isso não pode ser um homem, tem que ser Jesus Cristo. Agora, Jesus Cristo estava em quem? Estava num homem. Ele queria dizer para nós, não pode ser Branham. Não pode ser apenas um homem Branham. Isso tem que ser Jesus Cristo no homem Branham. Para viver essa mensagem, não pode ser só a senhora, não pode ser só o senhor. Tem que ser Cristo. Para crer nisso, não pode ser só eu e você. Tem que ser Cristo. Aí Cristo vem e fala, eu creio nisso. É Cristo quem fala, eu creio nisso. Isto é verdade. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Amém. Bom, ainda nem comecei, mas o meu tempo também termina, né? Parágrafo 50, tudo está hoje, eu vou ler nesta mensagem, suas infalíveis palavras de promessa. Vê você, o profeta não pode ir pelo conhecimento, ele tem que ir pela inspiração. E quando ele prega por inspiração, ele prega coisas que nem ele mesmo sabe. Ouvi, mas agora vejo, está nessa mensagem. Procura lá onde ele fala sobre inspiração, eu me esqueço de falar. Mas ele diz, quando você fala por inspiração, você não sabe o que está falando. É inspiração. Então o profeta não vem pelo entendimento, o intelecto, mas ele prega por inspiração. Aquilo ali é Deus que inspira e faz ele falar coisa que nem ele pensou que tinha falado. Aí eu poderia enumerar vários. Ele disse que a era tinha terminado, depois disse, não, eu não disse, é porque foi a inspiração quem falou. Ele disse que a misericórdia termina para revelar os selos. Quando perguntaram para ele sobre perguntas e respostas, ele disse, não, isso você deve ter tirado lá dos selos. Era inspiração. Aí você vai na festa das trombetas, 36, e você escuta o irmão Branham falando assim, se há alguma coisa inspirada que eu preguei, foi os selos. Pronto. Os selos é inspirado. Você tem que tomar isso. Os selos é uma inspiração divina. E as outras mensagens não são? Todas são. Mas todas as mensagens anteriores ao selo, você tem que corrigi-las com os selos. E quando você não tem uma luz suficiente dentro do sétimo selo, você tem que saber que vai ter até
65. Se não tem 63, espere 64. Leia as mensagens, leia as de 65. Quando chegar em 65, a luz completou. É isso que Deus quer mostrar para nós. Irmãos, nós estamos sem escusa como judeus. Isso não tem nada a ver, mas deixa eu mostrar para você. Já estou dizendo que não tem nada a ver. Mas deixa eu mostrar para você. É tão simples. Mas Jesus veio e no final de seu ministério tratou 3 anos e meio com os judeus, e nos 3 anos e meio foi a maior mensagem que ele pregou, foi durante aqueles 3 anos e meio. E ele veio e já destacou a mensagem, pregou para os judeus. E ali encerrou. William Branham veio e pregou apenas 3 anos para os gentios. 3 anos. Isso não tem nada a ver com o período de tribulação, tire isso da cabeça. Eu estou apenas te mostrando esses 3 anos lá no Oriente e 3 anos aqui no Ocidente. 3 anos Deus encarnado, chamado Jesus Cristo, e 3 anos aqui outra vez, a plenitude das eras. Trouxe um profeta que era Deus em carne. O que pregou William Branham não é o homem, porque um homem só aprende o que o seminário diz, o que o outro mais sábio diz. Me diga, quem ensinou Branham? Mostre-me um colégio, um seminário, que porventura Branham chegou e disse, estudei, aprendi que os selos era isso. Não, quando ele aprendeu com os homens sobre os selos, ele pregou os selos e não pregou certo. Ele mesmo disse. Quando Deus veio e revelou os selos para ele, teve que corrigir o que ele tinha pregado antes. E as pessoas têm que aprender isso. O profeta foi humilde para isso, para mostrar. Isso é para provar para você que Deus não falha. Quando Deus prega, Ele não tem que corrigir. Entende? Ele não tem que corrigir. O ministério profético é maravilhoso. Traz o que trouxe o irmão Branham até antes de 63. Mas quando foi a encarnação, Deus manifestado em carne, Apocalipse 10, fundindo em Apocalipse 10, 7. Aquele anjo forte descendo e pondo um pé na terra e outro no mar. Entrando em William Branham, sendo um homem, dali para cá, foi de 63, 64, 65. Ele cumpriu os 3 anos. E a mensagem foi tremenda. O que você não tem nos selos, tem que saber. Ela tem o seu complemento nas demais mensagens até a morte do profeta. Porque você não tem toda a revelação até o 7º selo. Não tem. Ali foi apenas aberto. E quando abriu, o irmão Branham diz, ele não nos abriu o 7º selo. Porque era o mistério do dia, era o mistério da sua vinda. Aquele dia e hora que ninguém sabia, estava na terra, Jesus tinha vindo, tinha até pisado na terra. Hoje eles estão esperando aí que Jesus venha fisicamente num corpo humano para levar a igreja. Nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Para ser claro para você, você tem que ver que aquele corpo humano que ele teve, era o Logos, veio a teofania, corpo Jesus, voltou a Logos, entrou na igreja no dia de Pentecostes, apareceu para Saulo no caminho de Damasco como coluna de fogo, e logo ele entrou em William Branham, fez carne outra vez. E o que ele está fazendo hoje? Deus está em forma destas mesmas fagulhas. Ele está em forma desta mesma coluna de fogo para poder fazer esta obra na igreja, através do seu povo. Ele estava encarnado num homem. Como diz o irmão Branham, uma vez era um homem santo, Cristo. Agora é o povo santo, a igreja. As eras. Uma vez era um homem que tinha a plenitude da palavra. Agora tem que ser o povo que tem esta plenitude da palavra em si. É tempo disso. Amém? É tempo de você ver as porções reunidas formando a plenitude da palavra. Onde você vê a coisa completa. Mas tem que reunir todas as porções.
Você não pode deixar nada para trás. Você não pode deixar Lutero para trás, que no tempo de Lutero não era nem exigido parar de fumar. Mas já no tempo de Wesley já exigia. No tempo dos pentecostais foi mais além ainda. Além de parar de fumar, de beber, de jogar, de fazer qualquer coisa errada, você precisa dos dons. No tempo de William Branham, além de você largar de fumar, Deus falou para o irmão Branham: nunca fumes nem bebas, nem desonre o teu corpo, porque eu tenho futuramente um trabalho para ser usado através de você. Então, aquilo Deus cumpriu, exigiu. E depois, irmão Branham vem e mostra. Irmãos, antes do irmão Branham, se fosse qualquer pessoa que morresse antes do irmão Branham, elas eram salvas crendo na mensagem pentecostal. E não adiantava ficar lá agarrado no luteranismo, nos wesleyanos, quando Deus já estava entre Pentecostes. Não adiantava. Deus estava operando naquela mensagem daquele dia. Era a porção que Deus tinha para aquele dia, e se a pessoa não aceitar a porção, como aceitar a plenitude? Tem que se aceitar de porção a porção. Quer dizer, cada manifestação de Deus em seu tempo, aí depois vem a plenitude daquela palavra para o povo, no meio do povo. Amém. Vamos um pouquinho aqui. Vê você. 54. Suas infalíveis palavras de promessa. Ele estava no meio do povo então. João sabia que ele teria que vir em sua geração, porque ele viu a sua posição na Escritura. Amém? João sabia que ele, Cristo, teria que vir em sua geração. E o profeta William Branham sabia. Porque a Escritura, a posição de William Branham na Bíblia era para mostrar isso. No tempo que você estiver aí na terra, então é o tempo que eu, o Senhor, estarei também na terra. João sabia a posição dele na Escritura, que no tempo dele, deixa eu repetir, João sabia que ele teria que vir em sua geração. Por isso William Branham diz: vigie bem o sétimo. É a vinda do Senhor. É a mesma coisa dizer: ele vem em minha geração. Não passará essa geração. Mateus 24, 34. Não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Então William Branham sabia, como João Batista sabia, ele vem nesta geração. William Branham sabia, Cristo vem nesta geração. Agora, por quê? João sabia e William Branham sabia? Porque ele viu a sua posição na Escritura. João viu sua posição na Escritura. Branham viu sua posição na Escritura. Ele sabia que Jesus tinha que vir nesta era. Amém. Aleluia. Ele falou isso aqui, ó. Falou. Escuta aqui. Eu não tinha pensado nisso, mas tem que voltar aqui agora no parágrafo 34 e 35. Israel está em sua terra natal, ela é sua própria nação, ele tem seu próprio dinheiro, sua própria bandeira, um membro das Nações Unidas. Ele é simplesmente uma nação, a primeira vez por volta de 2.500 anos desde que ele foi nação. E Jesus prometeu aquilo à geração. Na Bíblia, uma geração é dividida em 40 anos, do tempo em que Israel se tornou nação, até 40 anos. Neste período de tempo, ele virá. Estão entendendo? João Batista sabia, ele vem na minha geração. William Branham veio aqui e disse, dentro desse espaço de tempo, ele virá. E se aquilo é verdade, então aquilo traz a vinda. Amém. Aí alguém diz, espera lá, essa mensagem ele pregou em 64 e a coisa já tinha acontecido em 63, mas Deus falou para ele não falar para ninguém. Aquele dia e hora, ninguém sabe. Aí tem hora que ele diz, veio, ele diz, virá, então a pessoa não sabe. Então eu não sei o que crer, você não sabe? É só você olhar na Escritura e ver que nos dias do irmão Branham ele não podia dizer. A Bíblia diz, ninguém sabe.
Amém. Amém? Estão entendendo isso aqui? Para mim, isso é tão tremendo que ajuda todos nós. Escuta aqui. Bem, outra coisa, 35, suas infalíveis palavras de promessa. Cada 2000 anos algo tem acontecido na terra. E a política e tudo mais afrouxa. Deus teve que enviar a ajuda do céu. E nos primeiros 2000 anos, o mundo foi destruído com água. Os segundos 2000 anos, Cristo veio. E este é o ano de 1964, quando ele está pregando essa mensagem. E eles dizem que estamos 17 anos limitados daquilo. Então, é nesta geração que ele, Cristo, tinha que vir. William Branham sabia. Por isso ficou claro o parágrafo 25 da mensagem do intervalo, tradução de Goiânia. O sétimo anjo estará sobre a terra no tempo da sua vinda. Amém. Agora, irmão Branham, como pode dizer isso, que o sétimo anjo estará na terra? Já estava com 55 anos? Como pode dizer? Você não pensa que pode morrer? Ainda não apareceu nada, ninguém está vendo nada. Jesus Cristo estará na terra no tempo. O sétimo anjo estará aqui quando Jesus Cristo vier. Está sobre a terra. E era o William Branham que estava sobre a terra quando Jesus Cristo veio em 63. Mas ele não podia falar claro. Isso que é a terceira puxada. Nós estamos explicando hoje, mas faz 40 anos. Agora pode-se dizer. Deus disse para William Branham não falar. Agora nós estamos aqui, ele não diz que nós não podemos falar. Amém? É 119, sobre a inspiração. A mensagem... Ouvimos agora ver, 119, Moisés naquela crise clamou, e nós descobrimos em Êxodo, no capítulo 14, versos 13 ao 16, Moisés naquele grande esforço ali com os filhos de Israel, a inspiração o atingiu, e ele disse o que estava suposto a dizer, não sabendo que ele disse isto. Estão vendo? Aquietai-vos e vede a salvação de Deus. Deus nem tinha falado com ele ainda. Estão vendo? A inspiração o atingiu. Amém. E tem uns parágrafos aí depois, 120 em diante, você vai encontrar ele clareando mais isso aqui ainda para nós. Então, é a inspiração. Os selos é inspiração. Essa revelação é a inspiração. Todos nós estamos dependendo desta inspiração. Agora, enquanto a inspiração é derramada para reunir a noiva, somente aqueles que são eleitos verão isso. 104. Ouvimos agora ver. Jesus disse, eu te agradeço, Pai, pois tu escondeste essas coisas dos olhos dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos, os quais aprenderam. Agora a inspiração tem que atingir isso. Amém? Amém. Eu creio que eu vou ter que deixar alguma coisa para trás, porque não vou dar conta de colocar tudo dentro dessa mensagem. A palavra... Quando ela está em plenitude, ela corrige o erro. Amém? Tenham paciência, porque se vocês fossem assistir um futebol, é 1h30. Se fosse assistir uma novela, acaba mais depressa. Aí já vê o que tem que ver, acaba mais logo. Mas aqui é um culto, então você tem que ter tempo. Nós temos 1 hora para Deus falar conosco e nós falamos com Ele. 1 hora para estarmos aqui em meditação, que vale muito mais do que qualquer outra coisa que você faça na face da terra. Você ganha muito mais aqui. Amém. Eu estou até sem relógio. Eu acho que não tem tempo hoje também. Observe, a palavra corrigindo o erro é uma coisa. A palavra, a plenitude, corrige o erro. O que aconteceu? A palavra corrigindo o erro, o que aconteceu? Maria deixou escapar diante dos grandes homens e diz assim, olha, não sabias que eu e teu pai estamos à sua procura? Os grandes mestres que ouviram ela disse que ela foi grávida do Espírito Santo. Agora ela chegou aqui e deixa cair a cortina. Ela chega aqui diante dos mestres e diz, eu e teu pai estamos à sua procura, mas não foi concebida pelo Espírito Santo.
Ela deixou cair a cortina. Aí Jesus corrigiu o erro. Foi um erro de Maria. E Jesus foi lá e corrigiu. Não sabias que eu devia estar nos negócios de meu pai? Aí fica preocupado. Espera lá. Quem que você vai ouvir? Tem que ouvir ele. Até na hora da multiplicação, da transformação de água a vinho. Que eles queriam falar com Maria, que é onde está a igreja católica até hoje. É com a Maria, parece que ela é secretária. Tem que falar com ela para depois chegar ao filho. A hora certa, a hora que falaram com ele, eles não é chegada ainda a minha hora. Mulher, não mamãe. Mulher, ainda não é chegada a minha hora. Olha que acabou o vinho, ela pegou água, foi dentro da talha, disse, distribua. Dentro da água, povo agora. A hora que começou a pôr nas taças para eles beberem, era vinho. E a hora que o mestre de sala experimentou, disse, oh, mas isso é bom demais. Como que esse rapaz, nesse casamento agora, vem deixar o melhor vinho para o final? Sempre se dá o melhor vinho, é no início. Que bebe o melhor vinho no início, aí depois já está meio lá, meio cá, aí toca um vinho ruim nele. Aí ele vai, passa por bom. Tem gente que está bêbado com a doutrina da grande prostituta e que vinho ruim neles hoje, denominação, vinho ruim, Pai, Filho e Espírito Santo, não tem revelação. Põe neles, vinho ruim, sem revelação. Corte de cabelo para mulher, calça esporte para mulher, pintura para mulher, vinho neles. Ele também está tudo bêbado com a doutrina da grande prostituta. Mas eles não sabem que Jesus Cristo veio nessa festa outra vez e pegou e transformou a água em vinho e passou para nós distribuirmos. E agora está. Quando você bebe, mas que isso? Isso que era para ter vindo na primeira era? Não, é para a sua era mesmo. É agora. Esse é o vinho bom. É a revelação que veio para você. Eles estão, quando falou em vinho, tem uns que gostam de vinho, começou a gostar. Mas depois, será que vai mandar nós beber vinho? Mas vinho quer dizer a revelação, estímulo da revelação. É o que causa o vinho, alegria. Agora, Jesus corrigiu o erro. Parágrafos 57 e 58 são as infalíveis palavras de promessa. A palavra sempre corrige o erro. E se as pessoas pudessem simplesmente ver isto hoje, a palavra corrige o erro. Toda coisa tem se tornado um erro, mas a palavra de Deus é o que está certo. Ele disse, os céus e a terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. A palavra que é profetizada para este dia corrige o erro do dia. Lutero veio no seu dia e corrigiu o erro. Que a igreja católica pegava a bolacha redonda, porque o Deus deles era o Deus Sol, então por isso fazia até o pão redondo para dar para o povo comer, e abre a boca, a língua para fora, e põe a bolacha redonda na língua, e tudo bem? E dizia, não mastiga porque é o corpo de Cristo, senão sangra, não mastiga. Ó, e os católicos, a língua para fora. Põe esse Deus Sol, essa bolacha redonda. Porque o Deus Sol, o Deus deles era o Deus Sol. Aí faziam o pão no tipo do Deus deles, redondo. E põe na língua da pessoa. Lutero chegou e quando ele sabia, ele era um sacerdote católico, e ele tinha feito quantas missas para dizer para o povo, essa bolacha redonda é a hóstia. Isto aqui é o corpo de Cristo. Mas quando a luz veio para ele, na sua era, ele saiu da igreja e diz, não é isso. Teve coragem de corrigir o erro. Ele corrigiu o erro da mãe das prostituições, da mãe das denominações. Ele corrigiu o erro e diz, não é o corpo, essa bolacha redonda não é o corpo, somente o pão o representa. E aquilo ali, irmão,
naqueles dias, um homem fazer isso, há 500 anos atrás, você pensa que é fácil? Só existia catolicismo. E ele saiu e rompeu com tudo. Hoje não tem crente para todo lado. Na primeira e segunda etapa, lá no início não podia fazer o que nós estamos fazendo hoje. Pregar isso não era para aquele tempo, é para hoje. Depois que o povo tomou conhecimento da mensagem, então diga para eles agora, você já tem o selo na mão, o Cordeiro saiu do trono. A era terminou. Cristo não é mais mediador, ele é leão. Para revelar os selos, ele bradou como leão. Apocalipse 10:3. Amém, amém. Aleluia. Você compreende? A palavra, ela mesma corrige o erro. Olha, as pessoas dizem, vamos nos unir a isto, vamos ao concílio. Se você não tiver nesses companheirismos de pastores de hoje, você é um falso para eles. Vamos aos concílios. Vamos fazer estas coisas. Irmão Branco diz, isso é um erro. E a palavra volta e corrige aquele erro. A primeira e segunda etapa não pôde corrigir. Corrigiu no início, dizer, sai dela, povo meu. Saímos tudo das denominações. Mas depois, o que aconteceu com a primeira e segunda etapa? Voltou a ela o povo outra vez. Voltou às denominações, converteu numa denominação também. E agora vem a mensagem da esposa de Cristo, dizendo, sai dela, povo meu. Estamos novamente profetizando o que profetizou William Branham, o anjo que diz, sai dela, povo meu. Amém. Aleluia. Eles não gostam disso porque eles não creem que eles são denominações. Mas eles têm que saber que primeira e segunda etapa está tudo denominado. E vem a mensagem da terceira etapa, que é a terceira etapa da esposa de Cristo hoje, para dizer, sai da primeira e da segunda, povo meu. Amém, amém. A palavra volta e corrige aquele erro, identificando-se a si mesma, a hora e o tempo e a hora. Agora sabemos que estas coisas são verdadeiras. Amém. 152. Suas infalíveis palavras de promessa. Quantos sabem que nos dias de sua visita para nós na terra, que ele era Deus manifesto, num corpo chamado Jesus, que era Deus em homem? Amém? Sabem? Correto? Não somente um profeta, ele era Deus. E seus profetas tiveram sua parte da palavra, e a parte que lhes foi dada para aquela era. Mas ele era a plenitude da palavra. Quantos sabem disso? Irmão, quem sabia? Ninguém sabia, não. Só ele lembrando que sabia mesmo. Porque eu já tinha pregado essas coisas. Ele era a palavra ela mesma. Agora, há muitas porções da palavra para hoje. É isso correto? Amém. Aí ele diz assim, aquilo seria ele outra vez. Oh, gente, você não pode enxergar isso? Houve porções da palavra, da lei, dos profetas, dos salmos, dos cânticos, até formar Jesus Cristo, a plenitude da palavra. Houve porções da palavra com Lutero, me perdoe, com Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. E até a primeira e segunda etapa com o irmão Branham, quando estava pregando dentro das eras ainda. Mas quando ele saiu fora das eras para provar, provando sua palavra, 211, e dizendo, você sabe que era, estamos vivendo aqui, ó, no Espírito Santo, a era do pescoço. É aqui que estamos vivendo. E na mensagem, depois mais para frente, 202, me ajuda a lembrar o título? O único lugar provido por Deus para adoração, 202, ele diz, estamos na cabeça, na pedra de coroa. Amém? Olha, eu quero que você veja isso daqui, pelo amor de Deus. Ele era a palavra. Quantos sabem disso? Agora, há muitas porções da palavra para hoje. É isto correto? Amém. Aquilo seria ele outra vez. É isto certo? Amém. Então aquilo o faz o mesmo ontem e hoje. Ontem foi com os judeus. Hoje, com os gentios. Amém? Aleluia, isso daqui é tão tremendo. Deixa eu terminar com 140 e 141, suas infalíveis palavras de promessa.
Agora, crerá você que Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu pelos seus pecados e foi ferido pelas suas transgressões, pelas suas pisaduras você foi curado? Crê você nisto? A congregação responde amém. Neste dia, quando parece que tudo está negro, escuro e nublado, mas mesmo assim, Jesus permanece o mesmo. Não crê você nisto? Amém? Ele está aqui nesta noite. 141. Eu quero que alguém levante e me diga qualquer coisa que eu já falei no nome do Senhor. Além disso, que não aconteceu. O que ele está querendo dizer a você? No tempo da plenitude da palavra, quando se fala algo, aquilo é completo. Você não pode provar que não aconteceu. Irmão, se ele pudesse dizer para nós o que eu disse para você sobre a visão da tenda, já está tudo passado. Mas ele não podia dizer. Deus disse para ele, não diga a ninguém. Isso faz parte da terceira puxada. Não diga a ninguém. Deixa eles ficar esperando a ressurreição de William Branham para pregar ainda a visão da tenda. Deixa eles esperar. Ó, tem cadeira na beira da mesa de certos crentes por aí no Brasil, esperando o irmão Branham, uma cadeira vazia. Eles vão comer, tem uma cadeira vazia, que o irmão Branham vai chegar e sentar lá. Assim como no púlpito também deve ter uma cadeira vazia para o irmão Branham chegar. Já pensou bem se ele chegasse lá e ia pregar o quê? Para eles. Você estava esperando minha ressurreição para pregar o que eu mandei vocês pregar? Você está esperando? Isso é mensagem vossa. Eu terminei meu ministério, agora o ministério é de João, e João tipifica a esposa de Cristo, que comeu o livrinho e profetizou outra vez. Amém. Oh, meu Deus, deixa eu terminar daqui. 141. Eu quero que alguém me levante e me diga qualquer coisa que já falei no nome do Senhor. Além disso, que não aconteceu. E o irmão Branham faz uma pausa. Como é esperar? Tem alguém que pode levantar? Uma coisa que não aconteceu. Não teve ninguém naquele dia para dizer assim, irmão Branham, a visão da tenda. Não teve ninguém. Porque Deus não deixou ninguém falar. Porque não era para falar isso. Não era para... Isso já cumpriu, irmão Branham? Ele não podia explicar. Por isso eles não disseram nada, eles não perguntaram nada. Fizeram essa doutrina depois que o irmão Branham partiu. O irmão Branham faz uma pausa. E quantas centenas de vezes vocês já ouviram dizer isso? É Cristo. Ouviram dizer isso. Isto nunca falhou. O que estou eu tentando lhes dizer... Isto é totalmente impossível para um ser humano fazer. Falar e ninguém mostrar uma falha. O ser humano fala, já você pode mostrar falha. Todo ser humano falou, você mostra falha. Você está dizendo que isto é totalmente impossível para um ser humano fazer. O que é isso então? É Jesus Cristo entre o povo. É Cristo em nosso meio. Se eles podiam ver assim, é Cristo em nosso meio, mas estava usando quem? Eles querem ver Cristo uma fumaça, eles querem ver Cristo alguma coisa, alguma sombra. Não, era Cristo em William Branham. É Cristo em nosso meio. Ele diz, não é um homem. É o mesmo que eu posso dizer, quando eu leio essas coisas, eu aprendo essas coisas assim. Mas isso daqui não pode ser um homem. A mesma coisa é hoje. Não pode ser um homem, e eu não sou profeta, sou um pregador. Irmão Branham diz que um pregador é um profeta, mas isso é em partes pequenas, em porções. Mas um profeta é um homem vindicado, é um vidente, e ele sabe todas as coisas. Isso é o que aconteceu com Cristo, isso foi o que aconteceu com William Branham. Então, quando chega numa hora dessa, você tem que saber que o que nós pregamos não pode ser um homem. Eu não aprendi com Goiânia, eu não aprendi com Belo Horizonte, eu não aprendi lá com Santa Catarina, com Chapecó, eu não aprendi com Curitiba, eu não aprendi com os grandes personagens da mensagem do Brasil e do mundo. Por que se prega essas coisas e mostra-me uma falha nisso? Venha e prova que isso daqui que eu preguei está errado. Isso não é um homem, isso é Jesus Cristo outra vez, em carne entre nós. Agora não é somente em mim não, porque foi no tempo de irmão Branham, era um homem só. Hoje não, hoje vai do pastor à igreja. Todos têm que reconhecer isto. Cristo está aqui.
através do quê? Da palavra, e não de uma porção. As porções de toda a Bíblia, eu queria terminar com isso, uma vez dá tempo? De toda a Bíblia, você pega de Gênesis, Jesus é de Gênesis a Mateus, ou a Malaquias. Aí depois Jesus é os 4 evangelhos, que foi o período de 3 anos e meio de ministério. Jesus é aqueles 4 evangelhos. E depois Jesus é Atos do Espírito Santo nos apóstolos. Depois Jesus são as cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago e assim por diante. Jesus é o Apocalipse. Oh, irmão, Jesus está parado ali. Ele era o Velho Testamento, ele era o presente, ele é o mesmo ontem, hoje. Vocês estão vendo o que é? Mostre na sua mente, forma isso. Ele era ontem Moisés, ele era hoje Cristo, e ele era para sempre aqueles até Apocalipse, porque Apocalipse ia ainda cumprir durante o período de 2000 anos. Agora, dentro desse período de 2000 anos, vieram todas as porções, cada mensageiro, e formou o último mensageiro. Então William Branham veio aqui, ele veio no 4º selo. Olha para vocês verem, ele veio no 4º selo, no tempo do 4º selo, ali ele era a águia, enquanto que o cavaleiro do 4º selo tem por nome morte, que era o cabeça da igreja, tinha por nome morte, tem por nome morte, mas ali estava o profeta de Deus, a águia, mostrando que tinha revelação, o que tinha um ministério profético. Ele revelou 3 selos, 1º, 2º e 3º, ele era o 4º. 1º, 2º, 3º, ali estava no 4º selo, ele era a águia. Ele revelou para nós o 5º, 6º e o 7º selo, era Deus encarnado, era a vinda do Senhor no 7º selo. Gente, se você não ver isso, você não vê mais nada. Cristo mostrou ontem que era o Antigo Testamento, hoje que era o ministério dele, e para sempre foi até Apocalipse, e aqui até nós hoje. Para sempre, cumpre até hoje. Mas eu estou dizendo da Bíblia, Jesus, porque ele é a palavra. O profeta veio das eras, cumpriu o 4º selo, que ele revelou, o 1º, 2º, 3º e 4º, logo o 5º, 6º são selos que cumpriram com os judeus, e o 7º selo é o selo da noiva. O 7º, vigie bem, o 7º é a vinda do Senhor. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.